A professora Gorete falou inicialmente da questão da fundação do forte, que ele foi construído para proteger aqui o território que estava entrando no processo de colonização por parte dos portugueses contra os corsários estrangeiros e até mesmo proteger o forte contra os indígenas, né, que habitavam a região naquela época, que eram os indígenas tupinambás. Então esse processo se deu não só por meio da ação das tropas militares portuguesas, mas também das missões religiosas que vieram junto com essas tropas nas embarcações, né? Por exemplo, aqui a igreja de Santo Alexandre foi fundada pela Companhia dos Jesuítas. Então o processo de colonização portuguesa naquela época era feito por meio da cruz e da espada. Inicialmente começou aqui no bairro mais antigo de Belém, que é o bairro da Cidade Velha, e depois deu início a esse processo de interiorização do poder por meio das igrejas. Né? Se vocês forem perceber, começou aqui com a construção da Catedral da Sé, Igreja de Santo Alexandre, mais adiante nós vamos ter a Igreja do Carmo, a Igreja de São João Batista, e assim sucessivamente. Vale também a pena ressaltar que o forte, todas essas construções do século XVII possuíam uma estrutura primitiva, geralmente era de taipa, era de palha, né? E o forte foi assim, e ele foi ganhando essa estrutura monumental no decorrer do tempo. Foi palco de momentos históricos importantes que são lembrados até hoje na nossa cidade, como o Levante dos Tupinambás, que foi um grande conflito armado entre os portugueses e os indígenas. Isso foi datado de 1617 a 1621, no caso 1617 a 1621. E, no caso, também foi palco do período da cabanagem, que foi uma grande revolta popular contra a elite política daquela época. Nessa época, o forte ficou totalmente descaracterizado das suas estruturas originais. Então, ele precisou passar por um processo de reforma, um processo de reabilitação, né? E, a partir de então, passou ali para já abrigar serviços referentes a serviços da guarda militar, né? Toda essa área aqui, o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas, passou para a Companhia da Guarda Militar, sendo que esse era da 8ª Região e esse aqui era a 5ª Companhia Militar. Então aqui nós temos a Igreja de Santo Alexandre. Ela foi construída inicialmente com o nome de São Francisco Xavier, batizada com esse nome em homenagem ao fundador dessa ordem. Antigamente, parte dessa igreja era utilizada para a realização do seminário episcopal. Só que no final do século XVIII, houve uma mudança de conjuntura política em que algumas ordens religiosas foram expulsas aqui da região, né? Romperam lá com a coroa portuguesa. A exemplo deles nós temos os jesuítas e os mercedários. Então, após isso, a expulsão dos jesuítas do nosso estado, parte dessa igreja passou a funcionar como depósito de armamento, né? Posteriormente passou para o domínio de outras irmandades religiosas, como a Santa Casa de Misericórdia. Já no final da década de 90, ela passou por um processo de reforma. O convento, a igreja, que já foi englobado dentro daquele projeto de reabilitação desse espaço e adaptação para uso cultural, uso turístico, que foi do Complexo Feliz Lusitânia. Aí eles construíram na parte superior o Museu de Arte Sacra de Belém, que foi inaugurado em 1998. Hoje é constituído por muitas peças que foram feitas pelos indígenas do século XVIII. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar esse local, vocês vão perceber que os traços das esculturas nos remetem aos traços indígenas que são característicos dessa região e do século XVIII. Bem, aqui nessa parada eu vou falar para vocês um pouco da Casa das 11 Janelas. Essa aqui é uma edificação que foi erguida no século XVIII. Inicialmente ela servia como residência de um rico dono de engenho de açúcar chamado Domingos da Costa Bacelar. Naquela época é importante ressaltar que havia muita presença dos chamados engenhos de maré aqui, né? Eram os engenhos que ficavam próximo da Bahia, ficavam próximo dos rios. E geralmente, quando a maré subia, elas faziam a drenagem, né, desse local, faziam a irrigação das plantações, da vegetação que haviam nesses engenhos. Bem, a Casa das 11 Janelas,
E no ano de 1768 e 1769 foi adquirida pelo governo do Grão-Pará. Né? Passou posteriormente por um processo de reforma, de adaptação pelo arquiteto Antônio Lange para abrigar o Hospital Real Militar. Esse Hospital Real Militar era justamente para atender a demanda, né, dos militares que atuavam lá no Forte do Castelo. Posteriormente, esse forte foi desativado no ano de 1870 e então a casa passou para o domínio da 5ª Companhia da Guarda do Exército. E durante anos ela permaneceu sob domínio do Exército até chegar em 2000. A partir de 2002, o Exército firmou uma parceria com o governo do estado para a adaptação desse local para uso museológico, que hoje nós conhecemos como Espaço Cultural Casa das 11 Janelas. Esse espaço abriga exposições de arte contemporânea e de arte moderna, né? Ambos locais, todo esse complexo, grande parte desses espaços culturais são de propriedade, a manutenção é realizada pela Secretaria de Cultura do Estado, a Secult. Aqui antigamente ficava localizado o primeiro hospital que eu falei anteriormente, que era o Hospital Nosso Senhor Bom Jesus dos Pobres. Foi a primeira edificação em alvenaria do Estado, foi construído no ano de 1787. Né? Posteriormente, esse prédio veio a dar, né, veio originar a Santa Casa de Misericórdia, que hoje em dia é referência na área de saúde para o nosso estado, sendo que esse prédio há poucos registros da existência, não há plantas arquitetônicas específicas que determinem a localização dessa edificação, mas ele foi demolido no século passado e essa área foi, né, transformada para essa área de circulação, uma área de lazer, que fica localizada aqui ao lado da Casa das 11 Janelas. Atrás da Casa das 11 Janelas nós temos o Corbeta Solimões, que é o primeiro navio museu da Amazônia. Foi um navio construído na Holanda, foi doado para a Marinha no ano de 1955. Né? E hoje em dia são realizadas visitações monitoradas nesse espaço, você tem que pagar uma taxa também. E essa visitação é feita com base na concepção da história original desse navio, que antigamente era utilizado para fazer a patrulha antissubmarina aqui na região. Na escolha da sede da Copa do Mundo na Amazônia, o que imperou foi a questão econômica, porque Manaus ganhou a sede, mas Manaus foi feito um estádio, que hoje é o Elefante Branco, porque não tem tradição de futebol. Né? E tem a ver com a questão da migração, porque Manaus houve muito processo de migração por causa da Zona Franca, desde a época da borracha, né? E Belém não, a tradição, quer dizer, o Clube do Remo e o Paysandu também são dos primeiros clubes do Brasil, né? Que surge, lógico, em função da rede náutica, como não é diferente das outras, da sede náutica, né? Que é esse aqui do Remo, vocês vão ver no meio da Tuna Luso, um verde, está ligado aos portugueses, e lá no final, do lado da igreja, tem o do Paysandu. E as sedes sociais depois na Avenida Nazaré, então são as duas, e os campos de futebol, né, que são tradições, alguns são tombados pelo Poder Municipal. Logo entrando na Mirante Barroso, Clube do Remo, né, depois o Paysandu e a Tuna Luso, né. Então existe uma paixão muito grande de futebol, uma rivalidade muito grande, a ponto de que ontem, quando o Paysandu caiu para a terceira, tinha fogos na cidade, né? Infelizmente eu vou contar. Que eu acho isso uma pobreza. Não. Ontem, eu torço pro meu clube, é o Paysandu. Mas ontem, infelizmente, nós perdemos, isso é normal. E fizeram o enterro do Paysandu. Uma grande festa, acredito, fizeram um caixão. E teve um grande cortejo acompanhando o enterro, acompanhando o Remo. E isso acontece também quando o Remo perde. Nós, Paysandu, torcedores, fazemos a mesma coisa. Então é a rivalidade. Então, o que mostra essa identidade, né? Então a gente diz assim, futebol também é patrimônio, né? Porque está na identidade do povo brasileiro. E aqui em Belém isso é muito forte, né? Não sei se teve alguém filmando esse cortejo fundo. Teve cortejo em vários lugares, né? Isso sempre acontece, né, dos dois lados, então é assim.